Retornando, essas redes clientelares, elas funcionavam como bolsões de resistência à institucionalidade de uma tentativa do Estado se organizar, né? Então, essas redes clientelares vão, de certa forma, fornecer uma resistência à tentativa de centralização e despersonalização desse Estado moderno. Porque à medida que o Estado ele buscava um afastamento desses laços feudais de personalidade, de personalismo, de clientela, de relação de suzerania e vassalagem, as redes de clientela afirmavam esses laços com maior vigor. Então, o que há é um reforço dos laços de família, de casa, de honra e de nobreza. Portanto, recorrendo às redes de suzerania e vassalagem típicas do feudalismo. Assim, chamando atenção, o feudalismo transcende a Idade Média e vai participar com muito vigor da organização dos estados absolutistas, assim chamados absolutistas, né? O feudalismo não é um tempo cronológico, ele é um processo de transformação das relações sociais, econômicas e institucionais. Portanto, o feudalismo ele está presente na Idade Média e vai até a Idade Moderna. Alguns autores afirmam até que o feudalismo chega ao século XIX, se extinguindo no início do século XX em alguns países. Hobsbawm fala que os traços de feudalismo vão ser eliminados na França em 1914, com a Segunda Guerra Mundial. Para se ter uma ideia, na Rússia, a servidão ela é abolida na segunda metade do século XIX, o que não quer dizer que ela seja eliminada de fato. E o Fernand Braudel, em Civilização Ocidental e Capitalismo, se não me engano, ele afirma que na Polônia alguns aspectos típicos do feudalismo vão estar presentes nos anos 1950. Então percebam que essas relações elas não respeitam essas etapas cronológicas da linha do tempo. Tudo que existia na Idade Média vai acabar na Idade Moderna. Não é assim. E essas redes clientelares vão oferecer um exemplo muito bacana disso, porque vão ser bolsões de resistência para uma centralização do Estado na figura do rei. As redes clientelares contribuem para uma descentralização do poder, para tornar a irradiação desse poder cada vez mais complexa. E além disso, essas redes clientelares nos ajudam a pensar um outro tipo de economia. Os nobres preferiam se endividar economicamente do que deixar de ampliar suas redes de clientela. É muito comum nós percebermos, e o Don Quixote, o do Miguel de Cervantes, é um bom exemplo disso, aristocracias absolutamente falidas em termos monetários, porém a receber um espólio maior. O que isso significa? Esses indivíduos eles faziam empréstimos para ampliar suas redes de clientela, redes de favor, e dom e contradom, dar e receber. Assim, a vida econômica era importante, mas era subordinada a essas redes clientelares. É evidente que para se fazer nobre, era fundamental a possibilidade da manutenção digna da vida e o não envolvimento em atividades laborais, atividades mecânicas que falavam, né? Atividades mercantis, do comércio, tráfico de escravos, enfim, isso coibia a ascensão nobiliárquica, ou seja, o aristocrata ele tinha impedimentos de manter a sua titulação e a sua condição, caso se envolvessem nessas atividades. Em outros termos, e sintetizando, os bens econômicos eles eram fundamentais, mas estavam subordinados a essas redes de dependência. Portanto, não estamos falando de uma sociedade tipicamente capitalista, embora o capitalismo já fosse evidenciado nesse processo. Então,
a gente percebe aqui que há elementos do feudalismo, há elementos do capitalismo ocorrendo de maneira sincrônica, ou seja, ao mesmo tempo. Não é o fato de a Idade Média ter acabado que o capitalismo emerge de maneira madura. Pelo contrário, há um processo de maturação, desenvolvimento do capitalismo, de superação das formas de produzir e das formas de se relacionar política e economicamente típicas do feudalismo. Então o capitalismo ele precisa romper com esses mecanismos. E é um processo longo para que isso aconteça. Então o cálculo dessas estratégias, do dar, receber e restituir, e dessas estratégias típicas da rede clientelar, não perpassam pela relação financeira. E aí eu vou citar mais uma vez a página 344. O ato de dar podia corresponder a um importante investimento de poder, de consolidação de certas posições sociais ou uma estratégia de diferenciação social. Então, a caridade, a filantropia, que são valores típicos do cristianismo e da cristandade, não são valores gratuitos. O cristão ele não oferecia uma dádiva de maneira gratuita e deliberada. Mas no inventário, no testamento do fulano de tal, que era um nobre, ele estava doando terras para a igreja. Sim, mas era uma economia voltada para o além-túmulo também. Então, esse ato de dar era pensando numa tentativa de se livrar do purgatório. Ou, às vezes, a doação era feita para a igreja, e enquanto o indivíduo estava vivo. Mas aí o que o indivíduo ganhava através disso? Uma tentativa de doação para intermediar no julgamento das almas que estavam no purgatório. Então veja bem que é uma economia, é um cálculo que é feito, mas não é uma economia voltada para a ampliação do lucro financeiro. Isso é uma lógica tipicamente capitalista. Agora, a economia do Antigo Regime ela é voltada para a moral, para a ampliação da moral. E além disso, uma forma de contrariar vínculos de dependência e interdependência entre as famílias. Porque isso vai possibilitar a ampliação do prestígio envolvido aí nessas relações. Então vejam bem que isso limita muito o poder de centralização do rei, nas mãos do rei, porque o poder ele se encontrava diluído, fragmentado, dentro dessas redes de clientela, de dar, receber e restituir, tá certo?